Programa Tribuna Livre, diretamente da TBL Comunicação, seja bem-vindo. E essa primeira meia hora nós temos o apoio da ACE Guarulhos, Associação Comercial e Empresarial aqui da cidade de Guarulhos. Presidente Silvio Alves sempre ligadinho no nosso programa. Empresa Guarupaz, nosso amigo Márcio sempre ligado aqui, e ele diz, hein, boa mensagem, Guarulhos 460 anos, temos orgulho de fazer parte da história dessa cidade. Associação dos Educadores de Guarulhos, nossa amiga Maurília Souza com a gente. Colégio Maia, mãos ao álcool. O uso de álcool gel é uma questão de saúde e pode ajudar você e toda a sua família. Sincomerciário, Sindicatos Comerciais de Guarulhos e Região. Walter dos Santos, ligadíssimo no nosso programa. Supermercado X, você compra online e recebe onde determinar. Olha só que facilidade, hein? Muito bem, hoje teremos duas entrevistas, voltamos para 60 minutos de programa, 1 hora de programa. A primeira parte vamos conversar com ele, que é presidente da Atos Associações, a associação que trata dos servidores de nível superior, aqui os servidores públicos, e depois vamos conversar com Maurício Rocha. Mas antes disso, você vai saber quem está fazendo aniversário hoje. Nesta quinta-feira, cantamos parabéns para Edson Albertão, Eduardo França, Evelyn Santana, Fernando Silvano, Franquinaldo Souza, Hilário Balejo, Maria Brizola, Naliene Moura, Patrícia Patti, Paulo Victor, Reginaldo Sena, Roseli Mude e Samuel Messias. Parabéns a todos e um ótimo aniversário! Rapaz, quantos amigos, hein, fazendo aniversário hoje. Edson Albertão, um abraço especial para esse nosso amigo aí. Em nome dele, quero dar um abraço em todos. Do nosso lado, Mário Lemos, presidente da Atos. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado mais uma vez, Roberto Samuel, pela oportunidade para a gente trazer aqui alguns esclarecimentos sobre o regime jurídico único e algumas outras pequenas questões que estão preocupando o funcionalismo. Olha só, hoje estava agendado um debate aqui entre o presidente do STAP e o presidente da Atos. Mas aí houve um imprevisto, um companheiro do sindicato acabou pegando Covid e como o presidente anda muito junto, ele acabou tendo que ser isolado. Então, achamos melhor não acontecer. Mas não vai faltar oportunidade. Certo? Então, determinamos que esse horário, 30 seja determinado por nosso amigo Mário Lemos. Eu acho que, para quem não conhece, seria interessante dizer o que é o regime jurídico único em pouquíssimas palavras. Vamos lá. Em pouquíssimas palavras, de acordo com a Constituição Federal, o regime jurídico único é um regime de trabalho, assim como tem o regime estatutário e o regime seletista, que são os dois regimes existentes. Então, é o regime jurídico que rege as relações de trabalho, as condições, um contrato coletivo de trabalho, chamaríamos mais ou menos assim. E, por outro lado, nós temos o regime de previdência, o regime geral, que é o INSS, e o regime próprio, que aqui no município é o IPREF. Perfeito. Bom, aí a Constituição, é isso? Determinou que houvesse apenas um regime, é isso? Vamos começar por aí. Exatamente. A Constituição, nós entendemos, e essa discussão nós levamos lá no sindicato, no grupo de trabalho que foi eleito em assembleia do sindicato, que infelizmente a diretoria não levou adiante, diferente da ocasião anterior, em 2015, o regime de trabalho, o regime jurídico único, ele rege as relações de trabalho. Esse sim é o único que é possível ser único, porque e nós achamos que a Constituição, julgamos e achamos que a Constituição trata do regime de trabalho, porque o regime previdenciário não vai ser único nunca, porque a própria Constituição fala que os comissionados não podem estar no regime de previdência
o regime próprio de previdência. Necessariamente é o regime geral, caso ele já não venha desse regime. Então, aqui acabou se misturando tudo, que teve basicamente um viés fiscalista de economizar recursos, e não tem nada demais economizar recursos, mas como não existe almoço de graça, quando você não paga antes, você acaba pagando depois. No caso do INSS, as contribuições, a base de contribuição patronal é sobre toda a base. Então, o governo viu aí uma grande oportunidade de reduzir os custos trabalhistas. E nós, inclusive, há algum tempo atrás, para os dois candidatos da eleição passada, nós apresentamos para os dois candidatos, para o candidato Eloy, candidato prefeito Guti, nós apresentamos em 2016. Infelizmente, nesse ano, apesar de nós também termos proposta para rebaixar as contas públicas, nenhum dos dois candidatos, quando recebeu as propostas, quis receber os representantes das associações. Nos acompanhando, Maria do Remédio, e olha só, está nos desejando uma ótima noite. Eu queria saber se você tem alguma dúvida, manda para nós com relação ao regime jurídico único, que o Mário, eu tenho certeza que ele está aqui e vai responder com uma boa vontade. Ricardo Sato está dando boa noite para nós, obrigado, Ricardo. E a Maria Corrêa também aqui conosco. Pessoal, vou pedir para vocês compartilhar aí, porque é muito importante essa questão aqui. Bom, eu me lembro que houve uma tentativa no governo Almeida, que acabou não dando certo. E depois, essa do prefeito Guti, que foi feita, eu senti que houve uma aceitação maior, inclusive pelas associações. Era o melhor possível? Não. Poderia ter avançado mais. Por quê? Na semana passada, o representante do sindicato, ao vir aqui, falou, ele não fala completamente a verdade. Eu estive na última CPN daquela grande greve de 2015. Ele falou, é verdade que os servidores queriam um estatuto conhecido, que é um 429. Mas os servidores, naquela ocasião, queriam mais duas coisas. Era baseado num tripé. E essa legislação, isso não foi garantido. Que era o estudo atuarial, para demonstrar a sustentabilidade no longo tempo do regime. Isso não foi demonstrado. O último estudo atuarial que foi apresentado às associações, ele continha erros e deveria ser apresentado novamente, e só que não foi apresentado. Além do plano de cargos, carreira e salário, que isso não foi feito. Muito pelo contrário. Apesar de reafirmar, segundo a legislação, que a 4274 de 93, a lei, os que falava dos planos de carreira, de várias carreiras seletistas, estatutárias, o que foi feito? Num ato estranho, quando se aprovou a lei da guarda, no último artigo, revogou os quadros das carreiras. De todas as carreiras do funcionalismo foi revogado. Então nós achamos estranho vir embutido numa legislação que tratava do plano da GCM, excluir os quadros da carreira de todas as outras. Então, era possível todos os trabalhadores ir para o regime estatutário. E era mais assim, aceitável, porque isso, ao longo do tempo, garantiria as mesmas condições no trabalho. Hoje nós vimos as condições completamente diferentes no ambiente de trabalho. As regras de equilíbrio financeiro e atuarial, isso é para o regime de previdência e é correto a utilização dele. Mas o que nós vimos, além de não ser feito ir para todo mundo, ele insiste em não cumprir o último artigo da lei que fala, e isso é o que está em discussão agora, para que os servidores não tenham nenhum prejuízo, agora no dia 12, eventualmente, se o governo não conseguir garantir a permanência do regime estatutário, independente disso, o que nós vimos que o Procurador-Geral e o TJ, ele não foi contra toda a lei
do regime jurídico único. Ele foi contra alguns artigos do regime jurídico único. Isso quer dizer, conforme o Adam falou, numa audiência pública na Câmara, convocada pela Comissão do Funcionalismo, que o regime jurídico único foi implantado. Logo, basta cumprir o último artigo da 4274 de 93, que nós veremos que não haverá prejuízo financeiro para nenhum servidor. Porque lá, essa lei garante que quando fosse implantado o regime jurídico único, ao seletista seria pago o adicional tempo de serviço, o quinquênio, a sexta parte e também é garantida a possibilidade do concurso de acesso. Coisa que a administração tem se negado a cumprir essa lei. O que nós vimos agora é que, quando foi aprovada a lei, foi criado os excluídos. A própria porta. O Pedro falou que não gosta desse termo, mas as próprias portarias da prefeitura, ela coloca dessa forma, servidores excluídos do regime jurídico único estatutário. Esse termo não fui eu que criei, foi a portaria que coloca dessa forma. Sendo o governo não conseguindo reverter, está criando uma nova categoria, que são os novos excluídos do regime jurídico único. Então, basta seguir a lei que não haverá prejuízo financeiro para nenhum servidor. Ô, Mário, tem um pessoal já nos acompanhando, vamos tentar responder rapidamente, né? Primeiro, Bárbara Miranda, como ficaremos nós, os transpostos, a partir do dia 12/12? Silmara Rodrigues dando boa noite. Andréia, se nada acontecer dia 12, retornaremos a ser seletistas? Como ficará o salário? Já que o RJU, Regime Jurídico Único, passamos a receber o quinquênio? Podemos começar com essas duas questões. Ok. Conforme a gente tem falado ao longo do tempo, independente, caso o governo não consiga reverter essa decisão, para que não haja prejuízo financeiro ao servidor, basta, porque o regime jurídico ele pode ser único, segundo o que colocou o procurador-geral e foi acolhido pela maioria do TJ em São Paulo, foi colocado foi alguns artigos que tratam da transposição que foram, segundo ele, declarados inconstitucional. Nós não compartilhamos dessa ideia. Nós achamos, assim como o governo e também o STAP, nós achamos que essa decisão, em algum momento, vai ser revertida lá no STF, porque lá há decisões favoráveis à transposição e ao regime jurídico único. Como o Pedro falou, isso já aconteceu no governo federal com o INSS, já aconteceu na Prefeitura de São Paulo, tudo isso na década de 90. Mas o que eu estou falando basta o governo seguir a Lei Municipal 4274, de 2 de abril de 93. O que fala o último artigo? Fala que, com exceção da correção salarial e respectiva progressão, as demais vantagens previstas nessa lei somente se aplicarão aos servidores regidos pela CLT após a adoção do regime jurídico único. O regime jurídico único foi implantado ou amplo, com transposição, como quer o governo e nós também, ou restrito, como quer o TJ de São Paulo, só para os novos, a partir daquela data, das contratações daquela data. De uma forma ou de outra, o regime jurídico único foi implantado. Logo, basta o governo seguir a lei. Quais são essas vantagens que essa lei fala? O artigo 9º fala, o adicional tempo de serviço, sexta e quarta parte e o concurso de acesso. Então, basta vontade política para não ter prejuízo financeiro para os servidores. Basta cumprir a legislação existente, não precisa criar nada. Muito bem, agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui e pedir para vocês continuar compartilhando. Tem muita coisa interessante. O Pedro está isolado, mas ele deve estar nos acompanhando. Pedro, se você quiser mandar alguma questão aqui, pode mandar no meu WhatsApp ou mesmo aqui no grupo do Tribuna Livre, que o Mário, podemos até, de repente, alguma ideia que ele
que você não concorde, pode mandar aqui que a gente passa para ele aqui, tá ok? Tem mais gente aqui nos acompanhando. Vamos lá. Leandro Pablo. Roberto, boa noite. Gostaria que você falasse sobre o PL, ontem aprovado na Assembleia Legislativa de autoria do deputado Márcio Nakashima, que proíbe a cobrança de esgoto não tratado no estado, principalmente em Guarulhos. Um erro centenário de nossa cidade. Cara, eu vou te falar um negócio, viu? Eu sempre falei dessa questão em Guarulhos. Ninguém nunca me deu ouvido. Falaram tanta coisa, mas aí no outro dia eu trago aqui para falar esse assunto aqui que eu acho que é extremamente importante. A Camilinha Williams nos acompanhando, Maria Romana, a Isa também está dando boa noite para nós. Boa noite, manda um abraço para o Maurício e para você, Roberto. Não, o Maurício daqui a pouco ele está chegando aí, é o segundo bloco aqui. Bárbara Miranda, nossa contribuição do IPREF voltará para o INSS? Bárbara Miranda perguntando. Muito boa. Posso responder? Pode responder. Muito boa essa questão. Essa é a menor das questões e os servidores não precisam ficar preocupados com relação a isso, porque já no final da década de 90, existe um mecanismo que chama compensação previdenciária. Então, as contribuições feitas por um regime ou por outro, elas se compensarão no final e serão revertidas para o último regime que o servidor se aposentar. Mas já que você falou da alíquota previdenciária, algumas também, as associações divergem da forma com que foi instituída a alíquota de 14% dos servidores. Por quê? O Pedro falou que essa é uma questão que era Inês é morta, mas não é verdade, né? Porque o que diz a lei é que não poderá ser inferior à contribuição dos servidores da União. E a contribuição dos servidores da União, ela tem um escalonamento. Então, quem ganha menos, ela paga menos. Então, por exemplo, se você é um assistente de gestão pública, na União, a sua alíquota nominal é 12%. Então, só que em termos efetivos, porque lá, de acordo com a faixa que vai sendo descontado, o seu desconto é 8,51. No IPREF é 14% de uma vez. Então, se a gente for considerar só o salário base, o assistente de gestão pública, no INSS ou na União, a contribuição seria R$ 191,52. No IPREF seria R$ 314,93. Então, teve uma grande perda. E quando nós conversamos com o ex-presidente do IPREF com relação a isso, ele veio com um conceito estranho à legislação previdenciária, que é vantajosidade. Aí eu procurei no dicionário, migalhas, aqueles termos que advogado tenta não ser explícito, para tentar confundir, para rebuscar a linguagem, mas não quer dizer nada. Então esse termo nada mais quer dizer do que tirar vantagem da oportunidade da situação. Então foi isso que a administração fez nesse momento, porque se praticasse a mesma alíquota, por exemplo, o engenheiro que foi transposto é 14% no INSS, eu pago 14% no INSS. Só que a alíquota efetiva dos 14% é 11,57, então aumentou 0,57. Então, em termos de exemplo, 6.163, que é o salário base do engenheiro, no INSS ou na União, seria R$ 713,10. No IPREF, R$ 854,15. Aumentou muito, porque o IPREF aplicou linearmente contrário ao que poderia fazer a legislação, que fala que não poderá ser inferior ao da União. E da União é escalonado. Aí, também o sindicato andou falando que isso, a diretoria, né, porque essa diretoria do sindicato, o mandato finda em fevereiro do ano que vem, e a eleição está sob júdice, só vai ser julgada em abril do ano que vem. Então a gente vai ter um período aí estranho depois de abril. Mas, em todo caso, tem mais duas maldades que a reforma da Previdência do Bolsonaro, que ele justifica que foi o Bolsonaro que fez esses 14%. Mas não é verdade. Foi feito escalonado lá na reforma da Previdência.
Tem duas maldades que o governo não aplicou porque não precisava, porque a maioria dos servidores se aposentam daqui a 5 anos. Uma das maldades é a instituição da alíquota extraordinária da Previdência aos inativos, que ganham acima de um salário mínimo por até 20 anos. Aqui não aplicou, mas está lá na reforma da Previdência, pode ser colocado a qualquer momento. Assim como o aumento do tempo de serviço. Nesse momento não foi necessário colocar essas coisas, porque no ano passado a legislação ela deu 5 anos para o primeiro transposto se aposentar. Então, o que se foi feito de imediato era o que, de fato, prejudicou basicamente os transpostos. Todo o aumento que se teve, né? E outra, teve a vantagem de ordem pessoal com o aumento da contribuição no ano passado. Só que não considerou que o fundo de garantia era patrimônio do servidor. Então, a vantagem de ordem pessoal, ela só entrou na sua receita corrente. Ela não entrou no seu fundo. E você ficou sem isso. E nós colocamos ao longo do tempo. Não tem efetivo suficiente em várias secretarias para cumprir a licença-prêmio que foi definida em lei. Então, criou vários problemas nas diversas áreas. Deixa eu só passar uma pergunta aqui. A pergunta é da Andréia. E a folgas 115 e licença-prêmio? Perdemos com retorno à CLT, Mário? Sim, porque esses daí são benefícios previstos na 1429, Estatuto do Funcionalismo. Não, conforme eu falei, vamos falar assim, a lei está em vigor, o governo tem até o dia 12 para reverter. Então, caso não reverta... O dia 12, 2 dias. Sim, hoje é dia 10. Mas o jogo só acaba quando termina, né? É verdade. Então não terminou ainda, então ainda está no prazo. Então vamos ser otimistas também. Então, o 115, assim como a licença-prêmio, está prevista na 1429, que é para os estatutários. Os outros benefícios que eu falei, os benefícios financeiros, efetivamente, eles estão previstos na Lei 4274 de 93, basta cumprir. Muito bem. Você sabe que está acabando o nosso tempo, Mário? 5 minutos? Nossa, que coisa, né? Não, mas foi muita informação. Por favor, tem 5 minutos aí ainda. Ok, então eu vou mudar um pouco isso. Também foi uma outra questão que o nosso advogado das associações, conforme o Pedro se referiu pejorativamente, quando falou da Lei Complementar 173, que congelou o tempo, nós não tivemos aumento, congelou o tempo das progressões e tudo mais. Muita gente querendo passar e passou para o regime estatutário, quando chega nesse ano, congelado tudo. Olha, a nossa tese é que a lei complementar, ela não é a Constituição. E a lei complementar, ela trata dos funcionários da União e não do servidor público, porque senão nós não precisamos de legislação própria, auto-organização do município e do Estado. Então, não só nós, como outras 14 ações estão no TJ, já numa fase de decisão avançando. Tem uma das quais, em Votuporanga, e também aqui da FUSA, chegou a ter uma liminar impedindo o governo estadual de congelar. As associações estão monitorando essas ações. Então, veja só. E também uma pergunta que eu pensei que o Roberto Samuel me faria e não fez, né? Pode ir lá. Que é aquela, mas e o custo, né? Eu estava com isso na cabeça, vai ter um custo nisso daí. E o custo da administração? O custo da administração, a gente vê, o próprio TJ também está apontando para uma coisa, a inconstitucionalidade de mais de 1.100 cargos em comissão. Muitos desses cargos ocupam, por isso que é inconstitucional, ocupam função que o concursado ganha R$ 2.200. Essa administração, ao promover isso, colocou várias pessoas em função de atendimento, em função operacional, em função de servidor, né? Em função de servidor com salário astronômico. O que está escrito lá na legislação é uma obra de ficção, né? É uma obra de ficção. Não é o que realmente a pessoa executa nos seus lugares. E isso nada mais é do que para acomodar posições aí, nada a ver. Então, a grande economia que se faria,
Roberto, Samuel, é colocar o concursado das suas carreiras executando de fato as funções. É acabar com um monte de chefias de si mesmo que existe na administração, que muitas das vezes, inclusive, nós estamos com uma ação, com a DIN também, está lá no TJ, né, com relação a isso, dessas usurpação. A maioria dessas funções, chefias técnicas que se vê aí, nada mais é do que usurpar a função de trabalhador concursado das carreiras universitárias. Ora, a Prefeitura de Guarulhos tem 3 economistas. Uma série de pessoas... É pouco, hein, Olha, assim como tem poucos engenheiros, poucos arquitetos, poucos assistentes sociais. Assistente social da Prefeitura ganha R$ 3.200. R$ 3.231. Agora, o que nós vemos? Chefias lá na assistência social ou em outras áreas que na prática a gente vê a descrição da chefia deveria ser o assistente social, assim como nutricionistas, a gente vê pessoas que não foram qualificadas para a função exercendo via comissionamento, via função gratificada, essas funções, que seria muito mais econômico pagar para o concursado na carreira correta executar essas funções, porque essas pessoas sequer são chefe de alguém. Agradecer ao Mário aqui, quem está mais aqui, ó, o pessoal nos acompanhando pelo canal do YouTube, a Ilma Saraiva está dando boa noite para o Mário, para mim, Ronaldo Bezerra também dando boa noite, e a Carla Bragion, deve ser Bragion. Obrigado. Quem mais aqui? O Leandro Justino. Uau, muito bem explicado, Mário. O Leandro Justino aqui. A Bárbara também está dando parabéns pelos esclarecimentos. Obrigado, Mário. Obrigado, Roberto. Vou trazer mais vezes aqui. Obrigado, Roberto, pela oportunidade. Seria, de fato, uma experiência muito agradável debater com o Pedro. O Pedro podia pedir para ser igual o Boulos, né? Pedir para o debate ser virtual. Mas... Ô, Mário, Pedro, virtual era uma boa, né? Era uma boa ideia. Né? Então, o Roberto Samuel, com o pool que foi feito agora nas eleições, demonstrou como é que se faz jornalismo nessa cidade, se unindo contra os jornalistas da cidade. Então, eu só tenho como parabenizar pela oportunidade do espaço, né? E você sempre está inovando. O seu estúdio está cada vez mais lindo, eu não sei. Obrigado. Você faz e obrigado pela oportunidade, Roberto. Tá certo. Eu que agradeço a Atos. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o jovem Maurício Rocha. Rapidinho. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087 2520, 4965 1745 ou 96769 4434. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e às necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas.
trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na Rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Muito bem, programa Tribuna Livre. E olha só, viu? Quero agradecer o apoio cultural que nós temos do Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Guarulhos Região, nosso parceiraço Maurício Brinquinho, vereador reeleito, hein? Presidente da Associação também dos Condutores. Mania de Tapioca, nossa patrocinadora 2466-3015, está aberto de quarta a sábado, das 16 às 22h30. Asta Soluções e Promoções. Nosso parceiro Eduardo Caldas, sempre com a gente. Roda Center, apaixonados por veículos. Está em 2 endereços, Avenida Monteiro Lobato, no Macedo, em frente ao Damastor Centro, e em Cumbica, Avenida Monteiro Lobato, em frente à Caixa Econômica Federal. E TV Guarulhos, nosso presidente Fernando Mauro, sempre ligadíssimo no nosso programa. Aqui, hein, Fernando? Quero também agradecer a Churreria Lago dos Patos. São mais de 50 sabores, um mais gostoso do que o outro, viu? E não é somente churros não, hein? Temos aí hambúrgueres deliciosos e hot dogs gigantes. Corra lá e experimente. Avenida Francisco Conde, 723, no Lago dos Patos. Telefone 2485-5753. Da Mapel, a 50... Opa, pulei a Fesma de novo. Opa, a Fesma que exporta para o mundo todo, trabalhando muito e trazendo dividendos para a nossa cidade. Fesma. Da Mapel, há 55 anos, cuidando da família brasileira. Da Mapel, Indústria, Comércio e Distribuição de Papéis de Guarulhos. Shopping Maia, Avenida Bartolomeu de Carlos, seguindo todos os protocolos de segurança contra o Covid-19. O mesmo também, com o mesmo carinho, ali no Shopping Bom Sucesso. Todos os protocolos de segurança sendo tomados contra o Covid. Covid que está extremamente sério, hein, gente? Não vamos brincar, não. A pandemia não acabou, cada dia chegando mais perto. E olha só, hein? Eles não escolhem rico, pobre, bonito, feio, eles levam tudo. Então, tomar cuidado, use máscara, lave bem as mãos com sabão, se não tiver álcool gel. Sabão é melhor ainda que álcool, sabia? Sabão é melhor. Do nosso lado, nós temos o prazer de receber ele, o jovem Maurício Rocha, do PTC. Seja bem-vindo, Maurício. Pois é, muito bem, Roberto Samuel. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, a você por nos permitir estar aqui mais uma vez. Desta vez agradecendo aí os nossos amigos eleitores que nos proporcionaram uma votação expressiva na cidade, que infelizmente dessa vez não foi possível, mas a luta continua e o trabalho vai sempre continuar. Então, muito obrigado a você por esse espaço e dizer que estamos à disposição para dialogar aí também com a nossa cidade. O pessoal está falando que tem uma empresa chamada Delícia de Fritas. Opa, adoro fritas, hein? É só mandar para cá. A gente come
e ainda faz uma propaganda. Agradecer a Roseli Alves Oliveira, Ana Gomes, todo mundo nos acompanhando aqui. Bacana. E ele teve mais de 1.000 votos. Olha que eu estava sem os números aqui, mas apenas 140 nomes, não sei se você sabe disso. Passaram de 1.000, né? Passaram de 1.000. Apenas de 1.158. Imagine que é uma corrida com 1.158 e apenas 140 chegaram acima dos 1.000. Então você pode se considerar um vitorioso, você está entre os que foram realmente para a briga. Na realidade foi um processo muito difícil, a gente sabe, Roberto Samuel, que em Guarulhos é uma das cidades mais difíceis de disputar a eleição, né? Ao mesmo tempo que ela é uma cidade gigantesca, acaba sendo uma cidade onde a gente acaba se trombando aí, né, politicamente, então veja, e precisa de uma estrutura muito grande, infelizmente nem todos tiveram, e foi o meu caso, né? Não tive uma estrutura mega para poder, de fato, ganhar a eleição. Porém, o trabalho a gente sempre teve, né? Eu sou da região do Cabo Sul, essa região que eu amo e que metade da minha eleição, Roberto, eu fui votado pelo Cabo Sul, né? Opa, isso é bom, hein? É um bom sinal. Cerca de 600 votos veio só da região do Cabo Sul. Então, veja, o trabalho foi feito, né? Agora, é muito difícil disputar a eleição aqui na nossa cidade, né? Mas isso também não impede que a gente desista, né? Ou que a gente não reconheça também o quanto fomos votados. Porque, observa, uma fila com 1.169 pessoas é muita gente, né? Então, muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que depositou em mim a sua confiança, né? O seu voto. Saiba que as nossas propostas estão de pé, a nossa fiscalização está de pé, o nosso trabalho está de pé e agora de forma mais intensificada ainda, né? Tudo que nós dialogamos com toda a população na rua, nas feiras, né? Essas propostas nós vamos continuar, não com o mandato, mas com a nossa ONG, com o nosso instituto, apresentando ao Executivo Municipal os nossos trabalhos, as nossas ideias, tentando compor de alguma forma, aos próprios vereadores eleitos, não é? Porque eu não fui eleito, mas não significa que eu não deva ajudar a cidade, não é? A crescer, a gente não deva ajudar a propor leis que beneficiem de fato a população com o conhecimento que a gente tem. Então, isso será feito. Mais uma vez, agradeço a você. Um dado importante, Roberto, das 7 zonas eleitorais, nós tivemos votos nas 7 zonas eleitorais. Que bacana. Né? A menor com 45 votos e a maior com quase 700 votos. Então, foi uma campanha pulverizada, mas que infelizmente não deu para chegar. Mas o trabalho continua firme. Mas chegou bem perto, né? Hein? Roseli Alves, é isso? Roseli Alves? Roseli Alves, isso. Oliveira, não desista, mesmo porque para frente é que se anda. Claro. E a próxima virá. Sim, sem dúvida. O Eberson Guga, o que falta é a população se conscientizar para não vender o voto. Veja que importante, o Guga, ele tem um movimento lá na região do Cabo Sul, que ele trabalhou cerca de 1 ano para conscientizar a população da importância de eleger pela primeira vez um vereador do Cabo Sul. Isso não aconteceu, fomos bem votados lá, o Cabo Sul teve parte, né, dos seus eleitores que depositaram em nós o seu voto, mas infelizmente ainda não elegeu o seu vereador, né? Então, veja, o Cabo Sul é antigo na cidade, mas acabou não elegendo um representante de lá, de fato, nascido lá na região, criado na região. Vários vereadores foram lá, é óbvio que o vereador também não vai ficar só numa base, né? Ele vai pulverizar a campanha dele e vai atacar de todos os lados. E acabaram levando bastante votos e tal, mas isso não nos desmotiva, isso nos legitima, isso nos fortalece para que o nosso trabalho no Cabo Sul se intensifique cada dia mais. E você que é do Cabo Sul, pode contar comigo, o nosso trabalho vai continuar, nosso espaço continua no mesmo lugar, enfim. Isso só nos motiva para que na próxima a gente possa, pela primeira vez, aí sim eleger o nosso vereador. O Everson está dizendo, boa noite, Roberto e Maurício, o vereador sem mandato do Cabo Sul. Muito bem. Obrigado. Ney Bernardo, boa noite, Roberto, boa noite, grande Maurício. O Ney que teve lá do Ponte Alto, teve 1.858 votos, foi muito bem votado, verdade. Parabéns, na raça, também sem recurso, né? Isso é verdade. Então, a chapa do nosso partido foi uma chapa muito guerreira, viu, Roberto? Foi. Veja, aqui elegeram 3 vereadores, e aqui vai o meu abraço. Primeiro, ao meu presidente Toninho Magalhães, que cumpriu desde a nossa filiação, né?
Desde a nossa filiação, todos os compromissos assumidos, isso é muito importante na vida pública, né? A palavra, o cumprimento dos compromissos. E o Toninho foi esse cara sensacional que cumpriu e a nossa meta foi cumprida também, né? Por 290 votos, a gente não fez a quarta cadeira, né? Mandar um abraço aos vereadores Leandro Dourado, pela eleição, mais de 4.000 votos, também trabalhou em toda a cidade, em todas as zonas eleitorais. O Vitor da farmácia, né, em que pesa a questão jurídica que ele está trabalhando aí, foi muito bem votado. Ao próprio Jorginho, que tem a mesma questão também, mas que teve uma votação expressiva, né, o meu irmão, um abraço, Jorginho. E aos nossos suplentes, porque o Toninho fala que o PTC tem 3, mas fez 5, né? Verdade. Fez 3, mas tem 5, que é o Ferreira e o Wellington Bezerra, né? Aliás, é o inverso, o Wellington Bezerra e o Ferreira na sequência, que são os nossos suplentes também e que tem um trabalho sério também na cidade. Ou seja, o PTC trabalhou a cidade inteira. Agora, na campanha do segundo turno, que a gente teve um olhar mais específico sobre isso, porque a gente rodando, fazendo campanha, você pôde observar, putz, PTC de todo lado, né? Nem todos estavam com muita gás, mesmo com pouco dinheiro. Exato, pouco recurso. O próprio partido sem fundo partidário, sem fundo eleitoral, sem financiamento de campanha, enfim. Nós fomos na raça, né? E aí, aqui também cabe um agradecimento ao meu grupo, ao meu coletivo lá, que foi tudo na raça mesmo, colocaram recursos do bolso, né? E porque acreditaram no nosso projeto, né? E chegaram muito perto. Isso. Silmara Rodrigues, ela diz o seguinte... Uma grande amiga. O que é lamentável, pois o Cabuçu perdeu um grande vereador, muito qualificado e inteligente, iria nos representar com maestria na Câmara Municipal de Guarulhos. O trabalho vai continuar, de qualquer forma. Eu agradeço, Silmara, de fato, a região vai ficar sem representatividade, né? Vai ficar, como eu sempre disse, no puxadinho, né? Vai ter que sempre procurar um vereador, vai ter que sempre estar batendo na porta de alguém que não é nosso, não é da nossa casa, né? Quando é de casa, você já abre a porta da sala, já chega falando, já chega pedindo, né? Agora nós vamos ter que, mais 4 anos, ficar pedindo favor. Mas isso fica como lição para a região, né? Eu não me coloco aqui como um derrotado ou que acabou, né? Nós vamos continuar. Isso fica como lição para a nossa região, porque cada eleição é uma eleição, eu sempre digo isso. Cada eleição é uma eleição. Então, a anterior sempre fica de lição para a próxima, né? Então, alguns erros também que a gente acaba cometendo no decorrer do processo eleitoral, que é legítimo, a gente vai corrigindo e amplia na próxima. Eu tenho certeza que daqui a 4 anos nós teremos vitória. Aí uma está perguntando por que o Pedro ficou doente não, ele está com suspeita de Covid, se vai estar o debate com o Mário para a próxima. Pode ser, eu dou um jeito aqui. A Marcela Alves de Oliveira fala, boa noite, Roberto, mais uma vez parabéns por esse espaço de discussão de ideias. Um grande beijo ao meu vitorioso companheiro Maurício Rocha. Muito obrigado, é isso mesmo. É sempre bom a família estar nos apoiando, né, Roberto? A gente precisa sempre do apoio da família para estar fortalecido nesse trabalho. E lá na nossa região também, é bem sempre importante salientar que a gente tem um trabalho muito forte com relação ao trabalho social que a gente desenvolve, que é o Instituto Mais Guarulhos. Inclusive, agora estamos mudando de sede, vimos a necessidade de ampliar, né? Estamos fazendo isso e no próximo ano teremos muitas novidades também, com vários cursos de qualificação profissional, vários cursos de reforço escolar, vamos focar com cursinho comunitário agora também, né? Porque nós vimos a necessidade desse trabalho continuar e ampliar na cidade, né? Inclusive em outras oportunidades... Uma região bem carente lá, hein? Claro. Em outras oportunidades falei aqui com relação ao projeto do autismo, que é coordenado pelo Ricardo Sato, que vai vir agora de forma mais forte, de forma mais ampliada, né? Então, são projetos verdadeiros, né? Que veio para fazer a diferença na nossa cidade e lá na nossa região do Cabo Sul. Então, contem com a gente, nós estamos na Palmeira Rossi 1060 por enquanto, mas no decorrer dos dias aí até o final do ano vocês vão ter novidades quanto ao nosso novo endereço. Quem mais está nos acompanhando aqui? A Carla Bragion. Muito bem, obrigado. Carlinha, Desculpa, Carla. Trabalho sensacional que o Maurício fez no seu processo eleitoral. Isso. De fato, um vitorioso, certamente sendo candidato na próxima eleição, será um grande vereador de Guarulhos. Aliás, eu quero destacar não só o trabalho dele, mas muitos jovens. A Francisca Paula está tentando me ligar. Francisca, ela é do PTC. Francisca Paula, amiga nossa, gente boa. E eu não consigo atender aqui ao vivo, mas manda sua mensagem aqui que depois eu ligo para você.
Eu só queria destacar que eu fiquei muito contente com a juventude. Isso, Lá no Taboão, além do nosso amigo Maurício, quero dar parabéns para o Gutenberg, o Guto Tavares, que olha, cá entre nós, ele teve uma estrutura maior, mas nem chegava perto de Miguel Martelo. E, cara, teve um momento que ele estava na frente. Virou, eu vi. Eu acompanhei a apuração. Eu vi E que, perdeu de fato, por ele pouco, virou, hein? Perdeu por pouco. E assim, é um cara que promete. Tem um trabalho sério também, né? Um grande amigo, inclusive, que nós fizemos o curso do Renova BR, aquele curso de qualificação política, e ele foi um também dos líderes Renova. Então, parabéns, Guto. Você que é jovem, você que tem esse empenho, essa garra, esse trabalho sério na cidade e precisa ter e continuar, né? Porque Guarulhos precisa de você e precisa de nós, jovens, qualificados e preparados para ser vereador. Não só ele também, viu, Roberto? Mas, por exemplo, os próprios eleitos, né? O Lucas Sanches, que trabalhou... Eu ia destacar não isso, é? Lucas O Sanches. Lucas, que eu parabenizei, eu não tenho vaidade nenhuma quanto a isso. Eu acho que assim, nós podemos somar, podemos contribuir, enfim, no que for preciso, não só com ele, mas com outros também. O Lucas, que teve uma votação expressiva, a Fernanda Curti, do PT, que surpreendeu, não é? Que tirou vereadores eleitos e acabou... Né? Ela que é lá da região do São Domingos. São Domingos, muito bem, Estrada do pertinho Elenco. ali, Estrada do Elenco. Exatamente. O Rafael Acosta, também... Danilo mesmo. Danilo Gomes, amigo nosso. Do Parque Micael, ali daquela Micael, região. Tem uma instituição séria, um trabalho muito bacana. Então, veja... Eu acho que foi importante, porém mínimo ainda. A Câmara precisa ter uma bela de uma renovação. Maior. Né? Eu acho que não adianta também tirar A e colocar B da mesma família, que aí não tem, aí isso não é renovação, né? Aí nós estamos trocando peças. Mas enfim, a Câmara teve aí cerca de 13 ou 14 novos vereadores, pelo que eu acompanhei. Desejo muita sorte, muito sucesso aos novos e aos que já estão, que foram reeleitos, que façam um trabalho muito sério, digno do voto que vocês receberam, porque a população de Guarulhos merece vereadores preparados, qualificados, merecem vereadores que de fato representam os anseios e a vontade do povo guarulhense, né? O pessoal aí do Maurício, nós não vamos chegar nem a 50 compartilhamentos hoje, que é isso? Pelo amor, né? Vamos lá, pessoal. 35, 36 compartilhamentos é muito pouco aqui, vamos hein? Vamos lá, vamos compartilhar. O Eberson está dizendo aqui sobre o voto consciente, extremamente importante. Foi um trabalho bonito que ele fez. E a Silmara confere, diz aqui que o trabalho vai continuar. Claro. Boa noite, Silmara Maurício Rocha. Parabéns pelos 1.170 votos conquistados. Você é um vitorioso, fez uma campanha limpa, sem atirar pedras em ninguém. Eu acho que isso é importante, né? Porque a gente não precisa sair atacando. A gente tem que ter as nossas propostas, falar da gente, falar do que você pretende para a cidade. Não precisa sair por aí atacando ninguém, porque não é esse o objetivo da política. Jaime Santos, é o pastor irmão. Jaime, né? Isso. Roberto, boa noite, manda um abraço ao meu amigo. Mostramos como se faz política com integridade. Pastor isso. Jaime. Jaime do Cidadania, meu amigo, meu irmão do Cabo Sul, ele que também tem um trabalho sério ali na região. Um abraço também, muito sucesso a você aí nessa nova empreitada. Teve cerca de 500 votos também lá na região, esteve no Cidadania. Foi um grande parceiro aí nessa caminhada. O pessoal está dando parabéns para a família PTC. O Ebson está dizendo que tem que realmente mudar e renovar. Eu concordo plenamente com vocês. E agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Carla Bragion falando em Instituto Maurício Rocha, fiquei sabendo de um excepcional projeto para crianças e famílias autistas. Isso. E também Thalita Paixão, está dizendo que o Maurício Rocha arrasa. Muito bem. Como é que está esse projeto Obrigado, aí de crianças autistas? Então, veja, esse projeto nós já iniciamos ele no decorrer desse 2020, né, pelo Instituto Mais Guarulhos. Quem tem crianças autistas na família, né, esse trabalho é feito com terapias entre psicólogas, né, e a família dessas crianças, né, porque não adianta tratar só a criança, tem que tratar também a família, né. Então, esse é o foco do nosso instituto. A gente faz esse trabalho de forma totalmente gratuita, né? Os profissionais são voluntários, inclusive mandar um abraço para as psicólogas que sempre estão ali dispostas a atuar, né? E a ajudar essas crianças, né? Nós temos casos muito assim, gratificantes, Roberto, de crianças que não tinham absolutamente nenhum contato e hoje tem um convívio super legal, super bacana, consegue identificar algumas coisas, né? Então, isso é um trabalho muito, muito gratificante. Eu sempre digo que, a gente pode ganhar muita coisa,
mas quando você vê uma criança, né, se inserindo, uma criança que não tinha uma inserção social, educacional, pedagógica, essa criança se inserindo no seu mundo, poxa, isso é muito gratificante. Então, eu agradeço também aí ao Ricardo, que trouxe esse projeto, está empenhado em alavancar esse projeto, né? E quem tiver aí crianças autistas na família e queira conhecer mais de perto, no próximo ano, a partir da segunda quinzena de janeiro, nós já estaremos de volta com bastante novidades e pode nos procurar, né, nas redes sociais que a gente com certeza daremos o andamento necessário para atendimento. Hoje teremos artigo de quinta? Teremos artigo de quinta, então já estamos terminando nosso tempo aqui. Agradecer ao Maurício Rocha, dar parabéns para o trabalho que ele realiza ali no Cabo Sul, toda aquela região do Tabuão. E sempre estamos com o espaço aberto aqui. Maravilha. Agradecer também ao prefeito Guti, Roberto, rapidamente aqui, uma pessoa em que depositou em nós também a confiança dele, né? Ali na região sempre nos atendeu, sempre teve as demandas atendidas ali diretamente com o governo. Então, obrigado, prefeito, parabéns pela reeleição, merecida, né? Porque foi um trabalho muito sério no primeiro mandato. Veja, grandes problemas como o congelamento do IPTU, né? Veja, a questão do rodízio de água, né? A questão da dívida da cidade, a questão da aprovação das contas no Tribunal de Contas. Isso é muito importante para a moralidade do município, né? Então, parabéns, prefeito, contem com a nossa região, cobraremos aí, né, as demandas que foram comprometidas durante essa campanha na nossa região, em específico do Cabo Sul, né? Contem conosco e muito parabéns pelas vitórias aí. Agradecer ao Maurício, ao pessoal do PTC. Isso. E agora eu vou pedir para vocês acompanharem o nosso artigo de quinta com o nosso amigo Dario Arantes. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Abraço. Obrigado. A fraude das uvas verdes. Texto de Roberto Samuel. Era uma vez uma raposa que viu uvas com aspecto bem saborosos e agradáveis na beira do caminho. No entanto, elas estavam bem altas e não era possível alcançá-las. Então mentiu para si mesma: ora, estão verdes e não estou com fome. Isso não me interessa. Essas uvas não prestam. Isso chama-se dissonância cognitiva. Segundo o professor Lully Radfire, na Escola de Comunicação e Artes da USP, o ser humano necessita se livrar das contradições que se encontra em seu dia a dia. Caso isso seja difícil ou mesmo impossível de se livrar desse desconforto em sua mente, ele mentirá deliberadamente, negando a própria realidade existente ao seu redor. E criará uma nova crença, uma nova visão sobre a situação que não quer admitir. Fará isso ainda que tenha que dizer que as uvas estão verdes, mesmo que o mundo diga que elas estão bem maduras. Quando Jair Bolsonaro era candidato a presidente, ele gritou aos quatro ventos que o modelo eleitoral no Brasil não era confiável e que, se perdesse a eleição, seria a prova final da fraude existente no Brasil. Pois bem, ele ganhou e mesmo assim afirmou por diversas vezes que houve fraude nas eleições brasileiras. Isso foi negar a realidade mesmo que ela lhe era favorável. É como deixar uma desculpa aposto em caso de fracasso. A pesquisadora Ana Freud classifica a negação como um mecanismo das mentes imaturas, pois entra em conflito com a capacidade de aprender a lidar com o real. No dia 7 de outubro de 2018, Jair Bolsonaro recebia em primeiro turno 46% dos votos válidos e assim seguia como favorito para disputar as eleições contra Fernando Haddad do PT, o segundo turno das eleições presidenciais. Mas Bolsonaro insistia no discurso sobre as fraudes, pois em seu entendimento ele deveria ter vencido no primeiro turno.
Já eleito 2 anos após, em 2020, Bolsonaro afirmou novamente ter provas sobre as fraudes nas urnas eletrônicas e que iria mostrá-las. Nada mostrou. Agora, algo semelhante acontece nas distantes terras do tio Sam. O imponente presidente americano Donald Trump traz a tese da fraude desde sempre. Mesmo se elegendo em 2016, Trump aventou a possibilidade de interferência digital russa na vontade popular americana. Mas em seu encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Donald Trump baixou a bola e afirmou que derrotou a democrata Hillary Clinton em uma campanha eleitoral limpa. Afirmou ainda que seria uma vergonha haver a menor dúvida sobre o assunto. Agora, em 2020, diante da derrota na escolha dos delegados do Colégio Eleitoral Americano, seu discurso sobre a fraude retorna, ainda mais obstinado e incisivo e obsessivo. Essa dissonância cognitiva, essa incapacidade de aceitar a realidade nua, crua, é bem comum nas redes sociais, pois ali o internauta tenta criar um mundo todo seu, controlado, em que ele tenta ser ou demonstrar ser alguém que não é na vida real. Assim, muito do ódio disseminado nas redes é devido ao fracasso de alguns em admitir os próprios erros e julgamentos apressados, admitir que não é capaz de alcançar as uvas, mas elas sim estão maduras, desejáveis, admitir que perdeu, que o outro pode ter razão. Admitir que somos falíveis é crescer, evoluir como indivíduo e que nem por isso será menor ou menos capacitado de quem tem a razão no momento. Admitir que sua fé pode estar errada, que seu herói era de barro, que seu candidato não está bem nas pesquisas, que se enganou, que seu pastor, padre, mãe de santo, rabino, sheik, sempre mentiram para você. Admitir que seu idolatrado senhor e ídolo era uma farsa. Por mais que doa, isto é libertador. E olha, negar a realidade não é privilégio de nós meros mortais. Tem gente bem poderosa que nem tenta pegar as uvas por medo de fracassar. Ah, eu prefiro arriscar. Afinal, as uvas estão doces, maduras e saborosas.